Diante das ações que devem escalar entre o STF e Bolsonaro, dois elementos devem ser observados, duas direções de conduta devem ser observadas por ele, por Bolsonaro. O STF agora tem uma ofensiva, certo? Organizou de maneira bastante hiperbólica, incisiva, a sua própria Inquisição, com que livremente ataca os atores, os oradores do palco, os quais entenda favoráveis a ramificar sanguineamente, alimentar, oxigenar a popularidade de Bolsonaro. Todos esses oradores em YouTube, BitChute, Twitter, plataformas de vídeo, plataformas de vídeo, plataformas escritas, Facebook, Instagram, etc., todos eles vão ser atacados, tendem a ser atacados conforme sua preemência para a ramificação desses vasos sanguíneos que oxigenam, conforme entenda o STF, a popularidade do Bolsonaro. Isso vai fracassar, obviamente. Isso vai aprimorar a popularidade dele dentro de diversos grupos. E aqueles que desconhecem quais sejam esses grupos, quais já são inclusive favoráveis a Bolsonaro, precisam entender, para se vender a tese do STF, eles precisam ser convencidos, primeiro, de que esses grupos praticam mentira. Esse é o primeiro problema. O grande desafio é que o STF, para ter validade na sua tese, precisa convencer os indecisos, correto? Ele tem que convencê-los de que esses grupos praticam mentira. Isso é difícil, porque não é possível silenciá-los completamente. É muito difícil silenciá-los completamente. É muito difícil cortar-lhes completamente a língua. Eles continuam disseminando suas teses, ou seja, eles continuam aparecendo para o debate. E quando eles aparecem ao debate, o STF perde. Se o STF não perdesse esse debate, não teria primeira razão inicial para tentar contê-los, restringi-los, ok? Então, politicamente, não há sentido algum em iniciar essas ações se ele não fosse vulnerável à presença desses indivíduos na praça para o debate. Pelo contrário, é justamente porque ele é vulnerável que isso se manifesta, conforme agora nós vemos. Segundo, não só é necessário convencê-los de que esses grupos praticam mentira, é necessário convencê-los de que o STF, no modo como opera, ou seja, com as licenças às quais se arroga, está agindo conforme esses indivíduos que serão convencidos ratificam. Eles têm que se convencer de que o conteúdo é mentiroso, o que é difícil de se efetivar, da insistência de se apresentarem esses grupos, não se conseguir silenciá-los completamente na praça, e tem de se convencer também de que o STF age de maneira precisa, não age de maneira excessiva, não age de maneira inconstitucional até, ao atacá-los, ao conflitá-los. Esse tipo de convencimento a esses grupos, primeiro, deve levar em consideração, quantos são os indecisos, porque é sobre esses grupos que se está brigando. Os grupos que são anti-bolsonaristas não têm nenhum interesse em quais sejam os meios que o STF use ou qualquer outro adversário para atacar Bolsonaro, para atacar aquele que lhes é adversário. Eles querem a cabeça do cara. Facada ou não, é irrelevante. Então, para esses grupos, não existe debate em convencimento, certo? Não existe, eles não fazem parte do jogo. Eles não estão na praça para serem convencidos, estão na praça para convencer. O outro lado, os bolsonaristas, são completamente imunes a essas ações. Eles vão, inclusive, hiperbolizar, avolumar seu suporte, dada a ofensiva da qual se sentem
conflitantes, adversários. Então esses são os agentes que constroem popularidade, que formam popularidade, né? Oxigenam popularidade, os quais estão sendo acionados pelas movimentações do STF. Elas vão se agravar, agravando-se. Qual é a cautela? Qual é o posicionamento, né? O direcionamento de conduta que Bolsonaro deve ter? Que os grupos agora, os alvos da Inquisição do STF devem ter. Rasgar a margem de comportamento. Rasgar a margem de comportamento sem convocar a bomba atômica. Né? A bomba atômica que seria a ação direta de força. Eles devem continuar incisivamente provocando o STF, inclusive praticando a máxima desobediência que o chefe do executivo consiga. A máxima, me recordo agora do caso do telefone, né, em que se fez pedido sobre o telefone do sujeito e o sujeito disse, não vou entregar. É aquilo elevado ao cubo. Aquilo deve ser feito constantemente. Constantemente deve ser perpetrada a ação nesse sentido. E, enquanto isso, rápido aceleramento da construção de base para blindar o impeachment. Rápido, acelerar a aliança, acelerar a construção de base para blindar o impeachment, fechar com o Congresso, obter controle e avançar incisivamente para aniquilar o STF. Esse deve ser o programa até atuar diretamente contra, aniquilar ideologicamente, conflitivamente, debater em todos os sentidos, apresentar uma propositura visceral, no máximo da linha que você consiga operar, sem utilizar esta bomba atômica, que seria o recurso de força máximo. Pronto. Esse é o comportamento. Observar o comportamento que foi executado quando dá a ocasião de se negar a concessão do telefone e multiplicar aquilo por 3, multiplicar aquilo por tanto quanto seria possível, enquanto se faz a organização do partido, operando dentro da dinâmica política, respeitando o regramento político, atuando no limiar, né, da sua capacidade de conduta, fechar com a estrutura de blindagem, conseguindo ali um terço para um pouco mais da Câmara, isolar, continuar soltando a Polícia Federal em cima dos governadores, o chamado Covidão. Acaba com esses caras, porque o que houve de fraude entre eles é incomensurável. Receberam um dinheiro à toa e receberam do STF a licença para operar como queriam. Solta a Polícia Federal porque vai aparecer muita coisa. Muita coisa. Se acaba com os governadores, aniquila os adversários políticos, blinda qualquer chance de aparecer algum outro, que não seja talvez o Moro, pronto, isola tudo para o Moro, que padece da máxima mazela em política. É fraco de alma, fraco de corpo, fraco de espírito, fraco de tudo. Minha impressão, minha opinião, sinto muito. Então, esses são os movimentos que devem ser executados para organizar estrategicamente agora, diante da formação consolidada inquisitória no STF. Faça-se isso, execute-se isso, e a vitória é inquestionável, é certa. É só você executar esses movimentos e a impotência do cabeça de ovo do judiciário, né? A impotência desses agentes vai ficar gritante. É apenas uma questão de tempo. E claro, enquanto isso, cada um faz a sua parte.